o, a Shirley Marshall Dias Morales, presidente de exercício da Federação Nacional dos Enfermeiros, para fazer uso das palavras da FNE. Boa tarde a todos e todas. Eu cumprimento essa mesa na pessoa do excelentíssimo senador Pedro Chaves e desde já agradecendo aos senadores por estar trazendo um tema tão importante aqui para esta casa, uma vez que nós já temos na Câmara dos Deputados, e aí talvez isso tenha causado um pouco de celeuma acerca do tema, porque existe um PL tramitando, onde o COFEM encaminhou e puxado pelo deputado Orlando Silva, com relação à questão da modificação da lei do exercício profissional, garantindo que o curso ele seja realmente obrigatório a ser presencial. E aí tiveram algumas emendas, inclusive, onde se coloca, pela relatora deputada Alice Portugal, onde se coloca que poderia se estar incluindo aí algumas disciplinas optativas na modalidade EAD, só para trazer para os presentes essa situação. E aí eu gostaria de colocar a importância de se trazer a figura da entidade sindical para o debate. E parabenizar, inclusive, o MEC, porque nós estamos num dos GTs, dentro do Conselho Nacional de Educação, para ver a questão da própria reformulação de diretrizes curriculares, e tem a participação de outras entidades da enfermagem, como bem falou nossa colega aqui, Francisca Rego, alguns cursos, eles estão passando por esse processo de reformulação. A medicina já passou, a enfermagem é uma das que está nesse processo, as diretrizes e bases atuais, o que existe hoje é ainda de 2001. Então, a gente ainda precisa avançar muito no campo. A importância de se ter uma entidade sindical é a ponte que se leva entre o ensino e a prática, quando esses profissionais, esses egressos das universidades, eles passam para o mundo laboral. Eles passam para o dia a dia do mundo do trabalho, onde muitas vezes se consegue constatar uma distância muito grande do que eles vão viver dentro da estrutura hospitalar, dentro da estrutura do nosso Sistema Único de Saúde, que ainda não é o que nós sonhamos, não é o que nós planejamos e sonhamos durante a própria década de 90, em 88 até 90, nós sonhávamos com uma coisa totalmente diferente do que hoje nós temos. Ainda temos muito a avançar. E quando a gente vai fazer essa ponte com o ensino, pesquisa e a situação do serviço, a gente vê uma distância muito grande. Gostei muito quando eu ouvi o depoimento da nossa colega da CNTSS, da vida laboral, enquanto profissional enfermeira, e do que se vive. Alguns depoimentos aqui, e o vídeo que foi colocado pela colega, que fez a fala com relação à defesa das entidades de ensino privado, setor privado, particular, ela mostra uma realidade brasileira. Hoje, a educação, o acesso à educação é algo que nós precisamos discutir realmente, e que a modalidade de ensino à distância, ela é uma ferramenta essencial, é uma ferramenta imprescindível no que nós estamos vivendo no mundo. Não podemos ficar alijados das novas tecnologias. Ela é essencial. O que nós queremos discutir é a própria qualidade da formação, não só do ensino da questão modalidade EAD, mas também presencial. E aí eu discordo de uma fala que teve aqui, que parece que nós não estávamos falando a mesma língua. Eu fiquei contente porque parece que estamos falando a mesma língua. Nós estamos discutindo a formação, precisamos discutir a formação. O fato que meus antecessores, as colegas antecessoras colocaram, e que é uma realidade, é que muitas vezes o projeto político-pedagógico, ele traça uma situação que, quando nós vamos fazer a verificação na realidade, é totalmente disforme, não atende. Precisa melhorar a fiscalização, precisa melhorar os critérios, inclusive para fiscalizar. Porque se você tem o Ministério da Educação para fazer esse papel de fiscalizador, a gente precisa ter, dentro do Ministério da Educação, pessoas que conhecem a realidade da saúde para ajudar a criar os critérios, o que nós chamamos na enfermagem de checklist, para essa avaliação. E aí a gente
gente ter realmente um ensino de qualidade com a possibilidade da modalidade de ensino à distância, fazendo parte como já está dentro da legislação. Não tem como nenhuma entidade chegar aqui, nem mesmo o COFEM, ele mesmo colocou o respeito à legislação vigente. Não existe nenhuma entidade de enfermagem contrariando a legislação vigente. Mas eu faço parte, por exemplo, né, senhor senador e demais, né, colegas de mesa, também do Conselho Nacional de Saúde. E lá todos os meses nós ouvimos os relatos com relação à avaliação dos cursos presenciais, né, e também na modalidade semipresencial. Agora, nós conseguimos entrar com um decreto em 2016, que a enfermagem passasse a ser avaliada também pelo Conselho Nacional de Saúde. Mas algumas coisas precisam ser colocadas. Nós tivemos, e isso precisa ser conversado com o Ministério da Educação, e é excelente quando a colega do Conselho Nacional de Saúde fala que precisa haver uma interação maior entre os conselhos, porque nós encontramos algumas realidades muito factíveis. E aí eu falo de números, eu não estou falando da questão qualitativa, eu estou falando, nesse momento, quantitativa. Vou dar um exemplo. Um colega meu que era coordenador adjunto da CIR, né, à época, ele colocou em um determinado mês da avaliação no Conselho Nacional de Saúde, em uma das reuniões ordinárias, que 35 cursos de odontologia eles foram avaliados. Desses 35, 37 ou 32 foram considerados insatisfatórios, apenas 3 satisfatórios. E quando se enviou isso para o Ministério, né, da Educação, apenas 7 foram considerados insatisfatórios. Há uma lacuna. O que é que está havendo para que os odontólogos, porque existe nessa comissão, né, a participação de profissionais da área e da área de ensino também, docentes, eles colocam que não condiz com a própria legislação, a LDB e toda a legislação da educação. O que é que acontece nesse caminho, até chegar ao Ministério da Educação, que esses cursos eles passam a ser aprovados? É isso que nós precisamos pensar, porque hoje, a colega falou, se faz teste, se faz o próprio treinamento e a capacitação com os bonecos inanimados, mas isso é melhor porque evita que o leite seja colocado na veia do paciente no momento do que o pessoal do presencial está em estágio. Não tem como eu concordar com isso, porque o pessoal que está no curso presencial, ele tem um tutor, ele tem um professor. Esse fato acontece realmente. Com os nossos colegas que estão sobrecarregados, onde é o relato que nós temos aí das colegas que têm que ter duplo vínculo, a mulher, porque a profissão de enfermagem é prevalentemente feminina, ela ainda tem que cumprir uma segunda jornada, né, em seu lar, e aí realmente o tempo fica reduzido para a educação. Mas o tempo que precisa ser dedicado às disciplinas profissionalizantes, elas não podem ser reduzidas. Elas precisam ser respeitadas no formato da sua legislação, porque isso garante o mínimo de segurança para o profissional, para o trabalhador, para que ele não possa incorrer em imperícias, imprudências, possa responder processos criminais e éticos por conta de seus erros e também para a segurança do nosso paciente. Nós temos regras para a segurança internacional do paciente que muitas vezes elas não conseguem ser respeitadas justamente por conta dessa sobrecarga. Quando nós vamos fazer a avaliação de alguns profissionais e algumas pesquisas, isso tem no pesquisa do perfil da enfermagem, foi colocado pelo Conselho, nós conseguimos detectar alguns pontos nevrálgicos na formação. Então, precisamos que esse diálogo ele avance, que seja realmente uma construção participativa, tanto que a federação que faz parte desse GT dentro do Conselho Nacional de Educação solicitou a participação de entidades do setor privado para discutir as diretrizes, não apenas do setor público, porque nós temos que trabalhar com a nossa realidade. Nós não podemos alijar nenhum setor, porque o foco de todos nós é a qualidade na nossa formação. E isso a gente
gente conseguiu ver em todas as falas, em todos os discursos. Claro que nós não vamos julgar todo o ensino do setor privado ou do EAD semipresencial por alguns que cometem os seus erros e infringem a legislação, mas precisamos saber o que faremos com isso. Então, é por isso que o posicionamento da Federação Nacional dos Enfermeiros é comum com o que foi colocado aqui. Nós somos contra a graduação ela ser toda na modalidade ensino à distância. E aí eu vi que também ninguém veio defender esse tipo, dessa totalidade, né? Agora, que nós precisamos respeitar que as disciplinas profissionalizantes, que elas precisam desse contato direto com o paciente, inclusive desde a sua base, ela precisa existir, né? E aí eu acredito que daqui talvez exista uma feliz, vamos dizer assim, um concílio entre as entidades para que nós possamos fortalecer essa discussão e nos colocamos, enquanto Federação Nacional dos Enfermeiros, uma entidade sindical em segundo grau, na defesa da formação, da qualidade profissional, dos interesses dos trabalhadores, mas também nos interesses da sociedade, e aí nos colocamos à disposição, sim, para conversar com as instituições de ensino nos seus diversos aspectos, seja privado, seja filantrópico, seja do ensino público, para que nós possamos solucionar um problema que é factível. A formação no Brasil precisa ser rediscutida. E a gente fala da importância da enfermagem porque nós somos 60% da força de trabalho na saúde do nosso país. Nós estamos 24 horas com aquele paciente. Então, se temos problema com a formação, com certeza a população brasileira vai ter a sua saúde prejudicada. E é isso que nós não queremos. E é isso que nós estamos dispostos a discutir. Muito obrigado. Muito obrigado. Agradeço muito a professora Shirley Morales, presidente da Federação Nacional de Enfermeiros.